Boa tarde, sou a Patrícia, aqui no tribunal chamo de Patrícia. E no momento eu estou servidora de adjunta do tribunal. Sou servidora da casa desde 1997 e tenho uma relação interessante com a SEC. Porque quando eu ingressei no tribunal em 97, eu treinamento, no momento eu fui trabalhar ajudando a Secretaria da Educação. Em 2001 e 2003, eu fiz esses conhecimentos, fui trabalhar na SEC. Trabalhei com vocês, me ajudaram, aprendi demais com vocês. Acho que o conhecimento que eu levei para a vida toda. E quando eu retornei, trabalhei na Independência, quando fui trabalhar em gerência e controle externo, Secretaria da Educação de novo, trabalhando com as autarquias. Então, eu vejo alguns rostinhos aqui conhecidos, né, meus colegas aqui, e estou extremamente satisfeita de estar aqui hoje. Vamos conversar um pouquinho como é que nós trabalhamos aqui com o controle social. O tribunal nos últimos tempos, nos últimos anos, tem tentado realmente se aproximar da população. E a ouvidoria é o canal de comunicação para isso. Nós recebemos inúmeras demandas e, no caso da Secretaria da Educação, realmente é campeã em relação aos jurisdicionais em relação ao Tribunal de Contas. A ouvidoria trabalha com duas grandes fontes de critério. São leis que são voltadas para a cidadania, transparência e controle social. A primeira é conhecida, a Lei 2.527, que é a Lei de Acesso à Informação. A segunda lei, que é a fonte de critério da ouvidoria, tem alguém na ouvidoria aqui da SEC? Ah, que bom. É a Lei 13.460, essa é jovem, ela é de 2017, entrou em vigor em junho do ano passado, e ela trouxe uma série de determinações para as ouvidorias. Na verdade, ela regulamentou muita coisa de ouvidoria, trouxe uma série de direitos do cidadão, obrigação das unidades de elaborar e fazer a carta de serviços ao cidadão. Então, realmente, essa lei é uma lei curtinha, acho que vale a pena qualquer pessoa, independente de trabalho com o controle social, conhecer essa lei e ver o que se aplica, que é a Lei 13.460. Mas a gente vamos falar mais um pouquinho dela. Inclusive, a Lei 13.460, no tocante às informações, ela determina que os pedidos de acesso à informação seguirão o que está regulamentado na lei. Então, na verdade, as duas correm juntas em relação às ouvidorias. Aqui, esse quadro, espero que ele abra um pouquinho, tem as demandas que ingressaram aqui no Tribunal de Contas, eventualmente, em 2019. Esse azulzinho aqui, que é o grosso, são os pedidos de informação. Eu acho que é um pouco desmistificado. Aqui não é um poço de demandas. Na verdade, as pessoas procuram muito em busca de informação aqui no tribunal. Seguido, nós temos aqui as demandas por denúncia, reclamação, aqui verdinho elogios e empatado aqui tem outras junto com sugestão. Essa é a visão do tribunal hoje em 2019. Difere muito pouco de 2018. Olha aqui, percentualmente, 60% pedidos de informação, mais ou menos 22% denúncia, 16% aqui em reclamação e assim continua. E assim que funciona a ouvidoria do Tribunal de Contas. E o que é que o povo tanto pergunta ao tribunal? Pedido de documento, sim. Pedido de cópias de processos. Pedido de certidão. Às vezes, partes do processo, que é a resolução, que é o acórdão, a cópia do acórdão, procuram aqui a ouvidoria em busca disso. Buscam também bastante informações sobre atividades, estrutura e funcionamento do tribunal. Em relação às atividades exercidas, é interessante pontuar que 95% ou até mais dessas demandas são respondidas diretamente pela ouvidoria numa simples consulta ao nosso site de transparência, ao portal de transparência do próprio Tribunal de Contas. As informações estão lá, mas de alguma forma, eu não sei se tem, às vezes tem tanta informação que a pessoa tem dificuldade de encontrar, ou tem dificuldade de procurar, ou tem preguiça mesmo, mas pergunta e nós respondemos aqui. Outro momento que é muito procurado pela população é em relação à orientação. Vale ressaltar que não é a consulta. A consulta é uma natureza de processo nossa que está regulamentada tanto na lei orgânica do tribunal como no nosso regimento interno, mas essa orientação técnica é respondida pela ouvidoria, às vezes em cima do próprio regimento interno, da nossa lei orgânica, de resoluções
que estão, ou seja, o cidadão pergunta e ao identificar que essa pergunta, que a resposta encontra-se na nossa legislação, a ouvidoria prontamente fornece a resposta indicando qual é o artigo e ajudando o cidadão em relação a isso. Somos procurados também em relação a recursos, tantos mais de pessoas do que de financeiros, mas tudo isso também está no portal de transparência. E em relação aos resultados das nossas auditorias. A lei de acesso à informação, eu gosto sempre de pontuar bastante, ela trabalha com o conceito de transparência. E é isso que a gente mais trabalha aqui, trabalha bastante nessas respostas. Tanto a transparência ativa, que é a disponibilização no nosso site, no nosso portal de transparência, quanto a transparência passiva, que no caso do tribunal, o serviço de informação ao cidadão funciona, é de responsabilidade da ouvidoria daquele tribunal. Entramos em contato com os setores do tribunal e daí providenciamos, em nome do cidadão, uma resposta para ele. Na transparência ativa, que é o site, temos bastantes informações. Dá para abrir aí? Moisés. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Esse aqui é o site do tribunal. Se você aqui, descendo, primeiro... parei um pouquinho. Independente do portal de transparência, você tem acesso a consulta de processos. Aqui, vendo aqui? Se você coloca o número do processo, o ano, você pesquisa. Se entrar em pesquisa avançada, você entra com natureza. Importante destacar que, de acordo com a ALAI, foi feita a regulamentação aqui no tribunal. E essa regulamentação determina o quê? Que todo o processo estará integralmente disponível após o seu julgamento ou em 365 dias de seu encaminhamento, o que ocorrer primeiro. Então, muitos processos que podem ser vistos aqui. Aí temos as pautas, consultas, pode descer, Moisés, por favor. E aqui o nosso portal de transparência, em que temos uma gama de informações, que a ouvidoria está aqui, o serviço de informação, se não achou a informação aqui, pode solicitar por aqui, lá em cima também tem outro canal. E o ideal seria que todo órgão tivesse. Zé falou de manhã que nós estamos sendo auditados, né? Eu respondi a 130 perguntas da Tricom a respeito do nosso portal de transparência. Deu um trabalho danado, mas o resultado final foi um alto nível de transparência do nosso portal. Mas encontrei também mais itens para melhorar. E assim somos nós, né? Procurando sempre melhor. Através de, pode vir sugestão para o tribunal. Olha, procurei ter informação, não tem... Estamos abertos a isso, justamente para cumprir. Porque não teria sentido o tribunal, como órgão de auditoria, cobrar das unidades se não tivesse um portal compatível. Em 2015 já foi feita uma auditoria de transparência nos sites de todos os jurisdicionados do tribunal. 2017 foi acompanhado, 2018. Algumas unidades apresentaram evolução significativa, outras nem tanto, né? Mas cabe ao tribunal e ao cidadão cobrar a transparência, porque inclusive para as outras demandas da ouvidoria, a transparência é essencial. Se você pega a questão de licitações e contratos, despesas, a partir daí que podem surgir diversas demandas que vêm para a auditoria muito mais fundamentadas. Quem trabalha com ouvidoria sabe que às vezes chegam simples frases. A diretora de tal escola está roubando. Sim, o que é que eu posso fazer com essa informação? Né? Não pode. Na verdade, a população precisa da informação e tem que saber usar essa informação e tem que ser cobrada. Se fosse uma demanda identificada, eu ia forçando até a pessoa fazer uma manifestação com o mínimo de informações. Mas aí, muitas são anônimas. Vou seguir aqui, viu? Para quem não conhece a LAI, os pedidos de acesso à informação são 20 dias para responder, com prazo de mais 10. Se descumprir esse prazo, tem que justificar por quê. A Lei 13.460 é aquela que é chamada carinhosamente Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. E ela vem com várias determinações e, entre elas, ela denomina, ela diz os tipos de manifestações que a ouvidoria deve receber. Nesse momento, ela arranjou um probleminha para a gente, eu vou mostrar aqui. A primeira manifestação que a lei fala é a manifestação de denúncia. Bem, quem já trata com o tribunal há um tempo sabe que denúncia é a natureza de processo do tribunal, que está regulamentado e que tem uma série de requisitos determinados, tanto na lei orgânica quanto no nosso regimento interno. Só que a lei diz que existe manifestação de denúncia. E aqui no tribunal também tem. Para o cidadão não importa se ele chama de denúncia e nós chamamos de comunicação de irregularidade. Aqui no tribunal você tem a denúncia, que é aquela denúncia formal, que vem de qualquer cidadão identificado, que deve vir subsidiada, encaminhada à presidência da casa, faz a análise de admissibilidade para virar um processo e necessariamente será apurada.
E nós temos aqui no tribunal a manifestação de denúncia, que ela é informal, ela não precisa de todas as informações, nós não exigimos que seja identificado, apesar que a lei diz que manifestação deve ser identificada, achamos por bem aceitar denúncias anônimas aqui. Manifestações de denúncia anônima, eu errando também, viu? Só que o encaminhamento da manifestação de denúncia, ela é diferente. A manifestação de denúncia, quando ingressa na ouvidoria, primeiro analisada, vale pontuar aqui que ainda a nossa população ainda faz uma grande confusão entre o TCE e TCM. Eu recebo muita manifestação de denúncia relativa ao município e de questões que seriam realmente destinadas ao TCM. O que é que eu faço? Encaminho para o TCM. O que ele faz, não sei, mas a informação passa adiante. Mas a manifestação de denúncia aqui no tribunal, quando ingressa, uma manifestação de denúncia da SEC, analisada, é protocolada no nosso sistema Proinfo, que Edmilson deve ter falado pela manhã, vira um documento aqui dentro, não é processo, e é encaminhada para a coordenadoria correspondente para servir como subsídio para a auditoria. E aí a coordenadoria faz análise técnica. E o resultado dessa análise técnica informa a ouvidoria. E o que é que pode resultar? Pode ser apurado imediatamente. Eu tive uma esse ano que foi apurada, eu acho que em 15 dias retornou. E, dada a conclusão da auditoria, eu encaminhei para a presidência sugerindo a conversão em denúncia e foi convertida em denúncia, mesmo tendo ingressado anonimamente e não tendo ingressado como denúncia formal aqui no tribunal. Ela pode entrar dentro da programação de auditoria. De repente, eu trabalhei com a autarquia da educação. Estou saindo uma auditoria para a UNEB. Chega uma manifestação de denúncia da UNEB, pede para dar uma apurada imediatamente. É questão de oportunidade. Se for algo mais simples, se for algo que já foi visto em outros que exista resultado em processo, comunica a ouvidoria. Não, esse assunto já foi tratado dentro de tal processo. Passamos para o cidadão essa informação. Ele passa a acompanhar o processo. Isso geralmente é quando é relacionado a contrato. E pode também servir como banco de dados. De repente, você recebe 5, 6 manifestações a respeito de uma determinada escola, eu acho que já é um indício forte o suficiente para mandar alguém lá na primeira oportunidade. Pode acontecer isso também. Então, o tratamento depende muito. Quem vai fazer essa análise? Nós trabalhamos com planejamento. Vocês viram pela manhã a matriz de risco que é feita. Então, mexer na programação não é impossível. Mexemos na programação desde que esteja fundamentado. E isso acontece bastante com manifestação de denúncia. Vale dizer que das manifestações de denúncias relacionadas a jurisdicionados aqui do tribunal, 30%, 35% são relacionadas à Secretaria da Educação. É disparada quem mais recebemos. Aqui chega mais perto, acho que a saúde, deve ser menos de 10%. Aqui. Outro tipo de manifestação que envolve também a educação são as de reclamação. Falta professor na sala de aula. Infraestrutura, bastante. Reclamação de infraestrutura e manifestação de reclamação que entram aqui. O tratamento que é dado pela ouvidoria, aqui já é diferente do tratamento que é dado para manifestação de denúncia. A manifestação de reclamação, gente, vale registrar que reclamação também é o nome de uma natureza aqui do tribunal, que é quando há descumprimento de uma decisão do tribunal. Então aqui tramita manifestação de reclamação também. Foi outra questão da lei que ficou. Essa manifestação de reclamação, o que é que eu faço? Normalmente eu mando uma cópia para a secretaria correspondente e mando para a ciência da auditoria, para acompanhar. Porque a reclamação, ela trata muito da prestação de serviço. Eu acho que o objetivo maior é melhorar para o cidadão e não mandar para a auditoria virar ponto de auditoria. Então, passa para a secretaria e eu tenho situações bastante interessantes. Esse ano, tem alguém aqui da ouvidoria, semana passada eu passei, recebi imediatamente uma resposta da ouvidoria dizendo que tinha cadastrado e já recebi uma outra resposta falando de um encaminhamento dado à Secretaria da Educação. Gostei, viu? Ano passado eu não tive essas respostas. Tem mudança na ouvidoria? Não sei. Ano passado eu não tinha essa resposta da SEC. Mas esse ano, felizmente, estou tendo, e isso foi semana passada. O restante das manifestações são mais relacionadas ao tribunal mesmo. Nunca chegou elogio em relação ao jurisdicionado aqui no tribunal, pelo menos comigo. Na verdade, eu estou desde 2018 aqui. 2018 e agora em 2019. O antigo ouvidor maravilhoso está aqui também, Paulo Figueiredo, viu? Gostaria de registrar essa presença incrível aqui. Você sabe que você fez e faz muito. Sugestão e demais pronunciamentos. Chega até pedido de emprego aqui, viu? Mas aí eu respondo que pedir que emprego somente mediante concurso público para o tribunal.
Prazo de resposta, 30 dias, prorrogável de forma justificável por mais 30. Demandas da SEC. Fiz um pequeno levantamento das demandas relacionadas à denúncia da SEC 2018 e 2019. E, olha aqui, quase 60% é que está pagadinho, 59% é relacionado a pessoal. Nepotismo, acumulação de cargo, má conduta de professor em sala de aula, né? Então, realmente é o grosso. O restante, deixa-me ver, 35% em relação à aplicação de recursos públicos, contratos, algum contrato, alguma execução. E essa aqui, 6% é infraestrutura. Essa que eu coloquei, apesar porque infraestrutura está mais relacionada à reclamação, né? Que uma quadra sem cobertura, algo e tudo. Mas essa aqui foi a que virou denúncia aqui no tribunal esse ano. Foi a respeito de uma escola que estava funcionando, acho que em Camaçari. Foi a denúncia, né? E essa foi apurada imediatamente. A auditoria achou que a gravidade dela, da manifestação, deveria ser vista imediatamente, foi vista. E o resultado dela encaminhado à ouvidoria, a ouvidoria encaminhou à presidência, que achou por bem transformar em denúncia. Ela ingressou anonimamente, mas ingressou e está sendo apurada, virou processo de denúncia. Em relação às manifestações de reclamação, quais são os assuntos? Infraestrutura, ganha sempre, né? Outro dia passaram uma foto para o ouvidor, porque nós temos o WhatsApp, aí vem as fotozinhas, né? Aí a pessoa fazia, na verdade, não era uma manifestação, era uma pergunta. Pode uma sala de aula funcionar dessa forma? Era um pano fechando a porta, né? Aí eu fiz assim, como era anônima, eu não podia nem responder, né? Mas, assim, chega bastante sobre infraestrutura. Falta de professor, sim, reclama. Sobre a aposentadoria, e a aposentadoria eu vou fazer aqui um detalhe aqui em relação a ela. Nós recebemos demanda de muito aposentado da SEC também, porque os processos de aposentadoria são analisados pelo tribunal. Então, essas demandas de aposentadoria, não necessariamente elas estão cadastradas como da SEC, porque muitas vezes são processos que estão em diligência, em demora, passamos para a corregedoria que cobra do órgão. Pode ser realmente uma questão, pode ser de funcionário da SEC. Esses aqui de aposentadoria apareceram porque são processos que as pessoas ingressaram, mas que ainda não estão no tribunal. Ligam, fazemos a pesquisa e procuramos, e aí informamos a ele que não está, que procure o SAC ou a secretaria para poder se informar sobre o processo deles, porque que ainda não foi encaminhado ao tribunal. Bolsa Auxílio. Esse aqui foi um caso do ano passado. Nós recebemos várias manifestações de reclamação de alunos de universidade estadual reclamando da Bolsa do Mais Futuro, que já tinha, eu acho que já era maio ou junho, e eles não tinham recebido ainda essa bolsa. Inicialmente seria problema em conta bancária, mas que já tinha sido resolvido e continuavam sem receber. E aí, um particularmente conversou bastante comigo, disse que estava prestes a abandonar o curso e tudo. Essa aqui, ela teve um encaminhamento interessante, porque uma das manifestações dizia, entrei em contato com tal setor da SEC e deu o telefone. Aí nós passamos para a coordenadoria, e como era reclamação, entramos em contato com a SEC, né? Falamos que tínhamos recebido essa manifestação relacionada às bolsas, e ficou. Levando para a unidade técnica pediu uma documentação complementar para poder dar encaminhamento. E como o canal de comunicação ouvidoria passou para mim, e eu entrei em contato com um dos manifestantes pedindo essa documentação complementar. Isso deve ter sido uma semana ou 15 ou 10 dias depois. E ao entrar em contato com ele, ele fez assim, olha, eu passo para você. Só que a secretaria já me pagou, acho que 3 meses da bolsa, e disse que até o final da semana pagará o restante. Eu fiz, que bom. Faz o seguinte, se você não receber, você entra em contato comigo. Ele não entrou em contato, eu deduzo que as 5 ou 6 pessoas que entraram em contato com a gente anteriormente, como não renovaram, foi resolvido dentro da própria SEC, então não tem por que o tribunal continuar com essa demanda aqui. Foi uma demanda encerrada por providência dentro da própria SEC. E essa é a forma de colaboração que eu acho mais interessante entre tribunal e SEC. Uma manifestação de reclamação pode ser muito melhor resolvida dentro da Secretaria da Educação do que pelo Tribunal de Contas. O objetivo maior é o cidadão. Então, se pudermos fazer isso, aqui fica a informação na secretaria, mas aí eu tive o cuidado de entrar em contato com a coordenadoria e pedir o retorno do documento, porque já tinha sido resolvido. Concurso. Concurso também. Essa aqui também não é exatamente, não foi cadastrada na ouvidoria como demanda da SEC, foi demanda do TCE.
Porque no ano passado também foi feito um concurso para provimento de cargos de professores e cargos técnicos. E esse concurso, ele entrou, na verdade, entrou uma consulta aqui no tribunal acerca se poderia nomear ou não, porque era em ano eleitoral. Nossa, isso deu uma confusão, porque eu cheguei na segunda-feira, mas tinha tanta manifestação via WhatsApp, portal, telefone tocando, todo mundo querendo saber por que o tribunal não aprovava a nomeação dos novos professores. Fui pesquisar no sistema, aí localizei, eu falei, não, o tribunal não aprova. Aí um que eu estava conversando no WhatsApp perguntou de que forma pode consultar. Aí eu fiz, menino, isso é consulta. Aí procurei, fiz a pesquisa em consulta, achei uma consulta em relação a esse concurso. E o que é que foi feito? Eram 5 minutos, está acabando. Mas está acabando mesmo. Esse concurso era um processo de consulta aqui. Como tinha menos de um mês, tinha poucos dias que tinha ingressado, ela não estava aberta, os documentos não estavam abertos. Mas a tramitação você consegue ver no portal do tribunal. Então, o que é que foi feito em relação a isso? Ao ser procurado, informei a todo mundo. Inclusive, teve manifestação. A Universidade de Feira de Santana mandou 2 ônibus aqui para frente, fizeram manifestação aqui na frente, conversei com os manifestantes e dei o número do processo para eles. E esse processo foi recorde de consulta aqui no tribunal. O SEDASC depois vai dizer, né? E o acordo com os manifestantes e com quem me ligava era, se vocês acharem que está demorando demais em um setor, entre em contato com a ouvidoria que eu passo esse questionamento, essa reclamação aqui. Ninguém entrou em contato, porque aqui foi em tempo recorde, acho que em um mês saiu esse processo de consulta aqui. Então, é uma forma que eu acho assim, a transparência desarma. Na verdade, ninguém tem nada a esconder aqui. Podem procurar ouvidoria, podem questionar, podem querer saber dos processos da gente. Se puder informar, será informado. Se não puder informar, será dito por que não pode ser informado. De repente, é algo sigiloso que não pode ser dito. Mas, na medida, eu acho que isso aqui a gente pode caminhar bem fácil. Acho que é o último. Resumindo, 2019. 38% das denúncias relacionadas a jurisdicionados do TCE que ingressam aqui são da SEC. 63% das demandas envolvem escolas. E 25% da secretaria. O restante são universidades. 86% das manifestações, reclamações são anônimas. Ou seja, a pessoa comunica ao tribunal, mas não obtém resposta. Na verdade, ele colabora com o nosso trabalho, subsidia nosso trabalho, encaminhado para a ouvidoria. E eu devo dizer, tudo que ingressa aqui na ouvidoria é lido e, se tiver substância, é encaminhado e é muito bem recepcionado pelas coordenadorias. É realmente um subsídio interessante aqui para a gente. E uma manifestação foi convertida em processo de denúncia e essa manifestação foi da SEC. Normalmente botam muito obrigado, né? No final, eu prefiro colocar os canais, me procurem. Está aqui, olha quanto canal aqui. Em breve, não podem falar de qualquer jeito com a ouvidoria do TCE. E aí, sejam muito bem-vindos. Vamos continuar aqui com o Zé Luiz. Se tiverem alguma pergunta, sintam-se à vontade. Estou aqui para conversar com vocês. Posso terminar? Muito obrigada. Boa tarde aí vocês. Tem algumas pessoas aqui que eu pelo menos já vi uma vez na SEC. Talvez alguém não se lembre, mas pelo menos tem alguns aqui que eu já vi uma vez. Meu nome é José Luiz, estou coordenador de controle externo da 5ª Coordenadoria, sou auditor de controle externo da casa há 20 anos. E na 5ª Coordenadoria, a 5ª Coordenadoria ela é estruturada em 4 gerências, né? Das quais 3 delas trabalham diretamente e exclusivamente com a educação. Então, eu tenho uma gerência que trabalha, 2 gerências que trabalham com a administração direta da educação, né? Uma 3ª gerência que trabalha com as universidades, né? E tem uma 4ª gerência que ela tem a SECT, né? Trabalha com a SECT e a autarquia ligada à SECT, mas também vai trabalhar em auditoria com a educação também.
E por que isso? Essa mudança se deu objetivamente na 5ª Coordenadoria no final de 2018, início de 2019, quando objetivamente o tribunal trouxe para o controle externo, né, a importância dada outrora lá no plano estratégico do tribunal e na resolução do projeto Educação da Nossa Conta, de que a política educacional fosse tratada como prioridade no que diz respeito ao controle externo, no que diz respeito à fiscalização do recurso público aplicado na educação. Nesse contexto, o projeto Educação da Nossa Conta tem muita influência, muita importância. A educação tratada como prioridade, desenhada no projeto, trouxe para nós a oportunidade, para nós da auditoria, a oportunidade de olhar a auditoria além do olhar que tínhamos de regularidade, de eficiência, de eficácia, mas também o olhar na política. Pois bem, assim sendo, o Plano Estadual de Educação, já em 2017, foi objetivo de uma primeira auditoria do tribunal, em que o escopo principal foi o monitoramento, verificar as ações de monitoramento e de avaliação do Plano Estadual de Educação no que diz respeito às unidades competentes da Secretaria, né? Para eu ter aqui uma ideia, tem alguém aqui da SEC que trabalha diretamente com o monitoramento e o acompanhamento do Plano Estadual de Educação? Opa! Quem é? Como é seu nome? Nícia. Nícia. Tá, então você está em que área, em que setor? Na SGINF, que agora é Rainer, superintendente, não é isso? Que era Cristiane, é isso? Rainer, ótimo, ótimo. Então a gente vai conversar bastante. Pois bem, então, eu estou perguntando isso porque o público aqui é diverso. Eu queria saber mais ou menos, assim, eu vi que Nícia trabalha diretamente com o plano. Nícia trabalha diretamente com o acompanhamento e monitoramento do plano. Os demais aqui, né, trabalham. Tem alguém da DG? DG? Superintendência, SUPEC? SUPEC, certo. COINF, tem alguém da COINF? Opa, o pessoal da COINF. Aqui é o pessoal da Corregedoria? Isso. Aí também? Beleza. Pois bem. Então, assim, o projeto Educação da Nossa Conta, eu não queria ser repetitivo. Celilton está onde agora, Celilton? Suprote, né? Não queria ser repetitivo. Vocês já viram o vídeo do projeto? Alguém já viu? Você já, né? Mas como a maioria não viu, eu vou passar o vídeo do projeto, porque ele vai dar um panorama do projeto, e depois eu vou falar um pouco sobre a nossa experiência na auditoria, na primeira auditoria que a gente teve no Plano Estadual de Educação. Vou ser breve. Você sabe por quê? Porque eu quero aproveitar também para conversar com as outras áreas que tem aqui e falar um pouco dos outros trabalhos de auditoria que a gente também faz nessas outras áreas. Tá? Sintam-se à vontade. É uma conversa, é uma apresentação e uma conversa. Na hora que vocês quiserem e acharem interessante me interromper, podem interromper. Às vezes a pergunta vem na hora, é importante que ela seja feita naquele momento. Fiquem à vontade. Você colocou o filmezinho aí? Tá? É rápido, acho que são 3 minutos, eu acho. Olá pessoal, somos do Tribunal de Contas e hoje vamos falar de planos educacionais e do projeto Educação é da Nossa Conta. O ensino de qualidade é um compromisso da União dos Estados e Municípios. Cada um de nós pode e deve atuar como fiscal da gestão e dos gastos com a educação. Vocês sabiam que todos têm o direito à educação básica dos 4 aos 17 anos de idade?
É dever público ofertar a educação básica a todos os brasileiros que não tiveram acesso na idade própria? As pessoas com deficiência devem ter atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino? Venha conhecer mais sobre o Plano Nacional da Educação. Nas diretrizes do plano estão a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades educacionais, a promoção do princípio da gestão democrática e a aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto e a valorização dos profissionais da educação. Pessoal, o Plano Nacional de Educação estabelece 20 metas e 254 estratégias que visam promover a melhoria na qualidade da educação brasileira. Dentre as metas estão matricular todas as crianças de 4 a 5 anos na pré-escola, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental, formar profissionais de educação, assegurar que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior na área de conhecimento em que atuam, valorizar os profissionais do magistério para equiparar o rendimento médio dos demais profissionais que tenham escolaridade equivalente e ampliar o investimento público em educação para o patamar de 7% do produto interno bruto até 2019 e de 10% até 2024. Todas essas medidas são necessárias mesmo e devem ser adotadas com urgência pelos poderes públicos e pela sociedade. A nossa situação no que diz respeito à educação não é nada boa. O compromisso com a mudança requer envolvimento de cada um de nós, alunos, professores, diretores, gestores, políticos, família, promotores de justiça, juízes e defensores públicos. Essa é uma causa de todos nós. O projeto Educação é da Nossa Conta foi criado para reorientar a atividade de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos municípios, com o objetivo de verificar a qualidade da política pública educacional. Dividido em 8 etapas, o projeto apresenta a auditoria como eixo principal. Dela decorrem ações voltadas para o planejamento, as tecnologias da informática, a formação e capacitação, divulgação e controle social. Olha, Lucas, o nosso objetivo final é contribuir naquilo que nos cabe para elevar o nível do ensino público, fazer com que os nossos alunos tenham oportunidades iguais e possam se realizar nos seus sonhos. Professora, é bom que a gente nunca esqueça. Educação é da nossa conta. De educação, eu queria perguntar a vocês o seguinte: a gente tem aqui, eu já vi, a gente tem aqui pelo menos 6 unidades da SEC aqui representadas. Eu não sei, vocês já fizeram, a não ser minha colega Nícia, que está trabalhando diretamente com isso, mas os demais já fizeram um exercício de poderem se situar entre as 20 metas e 256 estratégias que o plano tem, onde eu estou, onde o meu setor está, qual a relação direta do meu dia a dia com essa meta ou com essa estratégia do plano? Eu estou perguntando isso, pode ser? A gente solicita que os setores respondam quais são as metas e estratégias do PE que eles atendem. E aí eles têm que se situar. Ótimo, muito bom. Eu estou perguntando isso porque, há um tempo atrás, eu vou contar uma história minha aqui. Há um tempo atrás, aqui no tribunal, quando algum tempo o tribunal falava em planejamento estratégico, e eu estava lá na auditoria, e eu ouvia falar em planejamento estratégico, eu disse, pelo amor de Deus, que diabo de planejamento estratégico? Eu estou lá, tem tanta coisa para a gente resolver, os caras estão pensando em planejamento estratégico. E o tribunal foi o primeiro ciclo de planejamento, né? No segundo ciclo de planejamento, por coincidência, eu não estava mais na auditoria e estava na área de planejamento. E aí eu me aproximei, né, desse instrumento, dessa função de planejamento, né, e consegui dar valor e comecei a aproveitar mais, né, o que
um planejamento institucional pode trazer. No caso do plano estadual, é um planejamento de política pública. E, então, eu pude perceber que todo o meu trabalho, todo e qualquer trabalho que tenha, no caso da auditoria, assim como um trabalho da política pública de educação, que tenha esse planejamento, esse referencial, né, ele tem que partir disso. E não, é como eu falei ontem numa apresentação que eu estava lá com o pessoal da coordenação de articulação municipal. A gente tem que, ao final do dia, né, dar bom dia ao plano e saber o que é que a gente vai fazer olhando para o plano. E não trabalhar o dia todo e, quando chegar no final do dia, dizer, pô, o que é que eu fiz mesmo em relação ao plano? Né? Então, porque para forçar o que a gente fez, encaixar no plano, não. A gente tem que olhar para o plano. Eu estou falando no dia a dia, pessoal, estou sendo muito minucioso, mas, assim, né, nos intervalos periódicos de planejamento, nos mini planejamentos que fizermos, a gente tem que ter sempre o plano de educação como referência. E eu estou falando isso porque, pode passar, Moisés, porque essa auditoria que nós fizemos foi no segundo semestre de 2017. O plano tinha sido aprovado em maio de 2016. Né? Pode passar. Já uma das constatações, eu estou sendo bem direto para eu poder depois conversar com vocês a respeito de outras auditorias, uma das constatações que a gente, lá atrás, foi a necessidade de revisar e adequar as metas e estratégias, definir indicadores e estipular prazos visando o acompanhamento e monitoramento do PE. Indicadores, prazos e fontes de verificação são componentes da meta indispensáveis ao monitoramento e avaliação do alcance dos resultados. A gente viu que na forma como a lei foi aprovada, e o plano é uma lei, não é porque ele está na forma de estruturado na forma de planilha, ele é lei. A meta é lei, a estratégia é lei. E a gente observou naquele primeiro momento que em muitas das metas e em muitas das estratégias era impossível monitorar. Porque algumas sim, algumas metas tinham até o prazo. Tinham prazo. Há 2 anos de aprovação do plano, há 1 ano de aprovação do plano, mas tem metas que elas não estão delimitadas prazos. Né? Então, vamos o quê? Supor que o prazo é 2026? Sim. Vamos supor que o prazo é 2026, mas até lá. O plano tem 10 anos, e até lá, né? Ano a ano, período a período, o que vamos fazer em relação àquela meta. Né? Então, a questão dos indicadores, importantíssimos indicadores das metas. A gente não tem como verificar, falar em meta sem não ter a condição de aferir. Indicador é um componente, um elemento indispensável. Óbvio, as fontes de verificação, e aí vai muito a questão dos sistemas de informação. A gente sabe que a gente tem problemas de acompanhamento, de monitoramento, por conta das bases informacionais. A auditoria, naquele instante, naquele momento, ela registrou em relatório, a gente sabia disso, a gente teve acesso e a confirmação através dos documentos fornecidos pela SEC, que a Secretaria aderiu à assistência técnica do MEC, por meio da SASE, para monitoramento e avaliação do plano. Sabendo disso, a expectativa nossa, naquele momento, era que, a partir das ações de monitoramento, a partir daquele modelo que a SASE do MEC ofereceu à SEC, a assistência, a gente pudesse ter, a partir daí, identificar ações de monitoramento realizadas pela SEC e também as unidades responsáveis, a correlação destas unidades, das respectivas atuações com a execução das metas do PE, e ainda obter informações das previsões orçamentárias, indicadores, períodos de execução e estágio de implementação de cada meta e de cada estratégia. Nesse primeiro momento, Nícia, a gente não conseguiu perceber, na auditoria que fizemos, que essas informações já estivessem postas e estruturadas de forma que fosse possível se fazer uma avaliação. Tá? Pode passar, Moisés.
quando a gente está falando quando eu estava falando do planejamento, do planejamento quase que diário, periódico, né? Nessa assistência técnica, o MEC ofereceu alguns modelos, né? Alguns modelos. Esse foi um dos modelos que, aparentemente, nós olhamos assim, parece ser uma coisa elementar, né? Parece ser uma coisa elementar. Uma agenda de trabalho, nada diferente, mas que tratada e utilizada, adequada, né, ao dia a dia e à rotina de trabalho, aos processos de trabalho, iriam ajudar muito na implementação e na avaliação e do monitoramento do plano. Aqui, pronto, Nícia. Um ano depois, a gente esperava... O que é que a auditoria esperou? Não, o protocolo foi assinado, a assistência técnica está sendo realizada, então nós teremos uma informação minimamente estruturada dessa forma. Não é? Essa foi a nossa esperança. Não é? Mas não tivemos essa informação. Para a auditoria, a ausência de informação, a ausência de documentos e de dados dificulta, limita a nossa ação. Mas também compreendemos, naquele momento, que o processo é novo, o processo é difícil, né? É uma cultura nova na gestão e na administração. Não é isso? Portanto, nesse sentido e no compromisso de exercer, a auditoria também exerceu o papel de indução, né? Propusemos os colegas da auditoria, juntamente com a superintendência técnica e mais outros colegas da 7ª coordenadoria, que é responsável pela auditoria operacional, propusemos a criação de 2 anexos para a prestação de contas do secretário, os anexos 25 e 26, se eu não me engano. Não é? Então, esses 2 anexos que passaram a fazer parte de forma obrigatória nas contas do secretário da Educação, eles, de alguma forma, né, conciliaram todas essas informações que tem aqui, né, e também informações da necessidade que a SEC nos desse as previsões orçamentárias para a realização das metas e das estratégias. Há um ano atrás, que eu encontrei Cristiane na reunião do Fórum de Educação e Ariadne, elas me disseram: ô Zé, você não sabe o trabalho que vocês nos deram com essas planilhas. Eu imagino que sim, que tenham dado. Mas elas também disseram, mas por conta disso, nós tivemos uma aproximação importante com a CEPLAN, né? E aí se observou que talvez, né, pudesse existir a necessidade de se redesenhar digamos assim, alguns modelos, né? E na hora, inclusive, do novo PPA, né, aproveitar esse momento importante para fazer com que o PPA recepcione de forma melhor o Plano Estadual de Educação. Vamos lá. Pois bem, naquele momento, a SEC também, quando a gente cobrou, né, esse monitoramento, né, natural, a gente tinha um ano de aprovação do plano, né, a SEC nos informou que a avaliação se dará a cada 4 anos, que tinham sido criados comitês de gestão estratégica, uma comissão específica visando elaborar sistemática de acompanhamento, monitoramento e avaliação dos planos, e ainda a comissão de informações estatísticas educacionais e de monitoramento da avaliação. Vimos sim, constatamos realmente a criação desses grupos de trabalho, é verdade. Mas, naquele momento, a percepção da auditoria foi que a SEC estaria em fase inicial de organização dos procedimentos relacionados à implementação e monitoramento do PEE, e que a ocorrência pode trazer riscos ao alcance das metas, sobretudo daquelas cujos períodos de execução sejam mais próximos. Aquelas que eu tenho metas, tenho estratégias que estão lá postas no plano há 1 ano após a aprovação do plano, 2 anos após a aprovação do plano. Eu tenho de 2017, eu tenho de 2018, tenho de 2019, tenho até de 2020. E
o que é que a gente observou? A obrigatoriedade de avaliação do Plano Estadual de Educação na Bahia é de 4 em 4 anos. Então, se você deixa um plano de 10 anos, você vai avaliá-lo de 4 em 4, você tem que ter um monitoramento muito bom. Você tem que estar lá no dia a dia, uma sistematização e uma ação de acompanhamento muito boa. Porque talvez, já que eu só vou avaliar de 4 em 4 anos, eu tenho que ser eficiente no monitoramento para corrigir rumos e não ter surpresa ao final desse período de avaliação. Pode passar. Uma outra observação que eu já falei aqui de alguma forma, essa questão da preocupação em tentar recepcionar melhor o plano nos instrumentos de planejamento do Estado, né, que eu já tinha falado sobre isso. Pode passar, Moisés. E assim, afunilando a auditoria, a gente deu um passeio, a auditoria se subdividiu em escopos. O primeiro escopo foi aquele passeio de aquela avaliação da gestão das ações de monitoramento e acompanhamento do plano estadual, e depois a gente focou numa meta específica, que foi a meta 18, que era a meta que estava mais próxima de se expirar o prazo. E que era a meta ligada ao plano, a estruturar no prazo de 2 anos a existência de plano de carreira para os profissionais da educação básica pública, tomando como referência o piso salarial nacional profissional definido na Constituição. Bom, o que é que a auditoria verificou nesse aspecto, né? Digamos assim, o que é que eu posso falar? Na parte principal da meta, na meta propriamente dita, que lá, naquele momento, em segundo semestre de 2017, e agora também, ainda nas contas de 2018, ainda existem profissionais, professores, da educação que ainda estão abaixo do piso. O que é que a gente diz piso? Para ficar claro, o que é que a gente considera o salário base. Tá? A gente está considerando o salário base. A gente não está considerando a remuneração. Certo? Vamos lá. A meta. Agora, é importante a gente também estabelecer, mostrar para vocês a experiência que nós tivemos na verificação das estratégias. Não basta olhar a meta. As estratégias foram implementadas, elas estão sendo cumpridas. Nesse caso, em relação à meta 18, a gente destaca aqui algumas das estratégias. Essa, por exemplo, a regulamentação do estágio probatório. A meta 18, a estratégia 18.2 da meta, diz que cabe ao Estado implantar na rede própria e recomendar às redes públicas municipais de educação básica o acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipes experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório. Então, o que a gente pode perceber nesse processo, a SEC, ela se vale da legislação estadual. Ela se vale da legislação e do decreto que regulamenta o processo de avaliação do estágio probatório de qualquer servidor público. E a gente entendeu que a estratégia, o que está posto na estratégia, ele quer um pouco mais. Ele quer um pouco mais. Pode passar, Moisés. Os critérios são esses. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Esses são, digamos assim, os quesitos, os atributos, os aspectos, que são abordados, são levados em conta na avaliação de qualquer servidor público do Estado. Não que não sejam importantes, são importantes também. Mas para o que a estratégia trazia, que traz, ele quer um pouco mais. E esse um pouco mais, certo. E esse um pouco mais, ele está, por exemplo, o que a gente pesquisou, a gente tem, eu não sei se está aí, passa aí, Moisés, mais um aí, para ver se está aí. Sim, aqui, ó. A gente pôde observar que, por exemplo, essa resolução do Conselho Nacional que trata das diretrizes curriculares da formação de professores da educação básica,
ela traz aspectos importantes que precisariam ser considerados nesse momento da avaliação do estágio probatório de alguns professores, serem incorporados. Esses aspectos precisariam ser incorporados nesse processo para enriquecer e para efetivamente atingir o objetivo da estratégia. Então, observem que a auditoria, além de olhar para a meta, ela está olhando para a estratégia e buscando a fonte de critério. Tá? Vamos lá, Moisés. Pode passar. Aqui também, aqui foi um outro exemplo, né? Avanços e promoções de carreira desassociados de aspectos valorizados na estratégia 18.3. A estratégia 18.3 prevê que nos planos de carreira dos profissionais da educação constem indicações para incentivos resultantes de processos para a formação continuada, com definições das prioridades para as licenças e padrões para a formalização desses incentivos, de modo associado a essa parte aí que a gente ressalta, que a gente chama atenção. De modo associado ao aumento da proficiência dos estudantes, da permanência da conclusão de escolaridade no tempo certo e ao final de cada etapa. A auditoria não observou, né, a partir da análise que fizemos dos processos de progressão e promoção na carreira, que tivesse alguma gratificação associada, né, a esse elemento de proficiência ou a esse outro elemento de permanência da conclusão da escolaridade no tempo certo. Então, é mais mostrando a vocês que talvez não estejam no seu dia a dia, né, nas suas atividades ligados diretamente a essa situação, mas mostrando aqui, a intenção é mostrar quando a auditoria, e se a auditoria, né, escolher uma das metas que esteja ligada mais diretamente ao seu dia a dia, a gente não vai olhar só para a meta. A gente vai olhar para a meta, mas a gente vai olhar para as estratégias também. Pode passar, Maria. Pois bem, aí a constatação, né? As progressões não condicionam avanços ou promoções ao aumento da proficiência dos estudantes, da permanência da conclusão de escolaridade no tempo certo e ao final de cada etapa. Pois bem, e aí, só para encerrar essa parte do plano estadual, e aí depois a gente abre mais para uma conversa mais próxima aí do dia a dia de vocês. O que é que a gente observou? O que é que a gente observou dessa auditoria? Né? Que nós precisamos ainda, né, ter um conhecimento maior da preponderância de cada estratégia para o cumprimento da meta a ela associada. Né? Para a auditoria isso é importante, porque eu tenho metas que têm, se eu não me engano, mais de 20 estratégias. Não é isso? 23 estratégias. Eu não vou ter a condição de auditar as 23 estratégias. Mas eu sei que das 23, tem algumas daquelas 23 que, se não forem implementadas, comprometem a meta. Então é isso que eu preciso saber. É isso que eu não tenho ainda. Porque quem conhece da educação, sou eu que vou dizer qual é a estratégia mais importante? Não. Vou dizer, são vocês. Vocês que conhecem. Então eu preciso saber de vocês. Saber de vocês dessas, e a gente vai perguntar a cada um de vocês, né? Ligados a cada área, a cada relação que tiver com as metas e com as estratégias, qual dessas, se não acontecer, compromete a meta. Então, vai e vem os dois papéis. O papel de indução nosso, que vai continuar, vai permanecer, né? O compromisso nosso do controle, induzir a implementação do plano, no primeiro momento, e no segundo momento, um papel de cobrança mesmo, né? Papel de cobrança. Conhecimento da preponderância. A implementação das estratégias do plano requer entregas importantes a serem realizadas por diferentes unidades da secretaria. Na primeira vez que lemos o plano, a gente leu aquelas 20 metas e 256 estratégias, a gente disse, meu Deus do céu, quem vai fazer o que aqui? Quem vai fazer o quê? Quando
quando vieram as planilhas, né, nas contas, pronto, já nos deu uma luz, né? Porque ali, pelo menos eu tenho por meta, a gente tem lá unidade responsável. Eu digo, pronto, ali eu já tenho unidade responsável, agora eu vou trabalhar o quê? Nas setoriais, porque a unidade responsável eu tenho uma visão ampla, né? A superintendência, a diretoria geral, né? Então depois eu vou nas setoriais. Por quê? Porque no momento anterior, até numa resposta que nos foi dada, por sinal muito bem colocada, muito bem elaborada, da necessidade, o próprio grupo da secretaria reconheceu a necessidade de desdobramento em planos de ações setoriais. Não é isso? Não é isso? Então, esse conhecimento de quem vai entregar o quê é super importante. Então, passa aí, Moisés. É mais ou menos isso aqui, ó. A primeira aflição nossa foi essa aqui, né? Eu tenho uma meta 1 lá, ó. Eu tenho assim, assegurar a discussão, a meta como é, viu? Olha só a meta. Assegurar a discussão com os sistemas municipais de educação a respeito da universalização da pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos e estimular a ampliação da oferta de educação infantil. E ela está colocada assim. Ela não tem indicador. Do PNE. Pois é. Pois é. Então, para nós, e tem a estratégia, ali tem a estratégia 6, ó, fomentar e subsidiar a elaboração de modo participativo no âmbito do Conselho Estadual de Educação de diretrizes e orientações para a organização e funcionamento de instituições de educação infantil no Sistema Estadual de Educação em cumprimento à lei da legislação em vigor até o 2º ano de vigência. Então, na verdade, o que é que a gente vai fazer com as estratégias? Né? A gente vai dizer qual é a entrega, nesse caso aqui, dessa estratégia. Olha, a entrega são diretrizes e orientações. Quem deve entregar? O Conselho. Quando? Até quando? Até o final de 2018. E a finalidade? Olha, a finalidade é organizar a organização e funcionamento das instituições de educação infantil. Então, é esse trabalho, né, que a auditoria vai avançar, né? E nesse sentido, claro, no primeiro momento é isso mesmo, de conhecimento, de troca de informação e de ajuda mesmo, de lá para cá e daqui para lá, né? Não é verdade? Pois bem, pessoal, essa foi a experiência, a primeira experiência que o grupo de auditoria da 5ª Coordenadoria, aqui representada aqui, eu queria que minha equipe viesse aqui na frente. Não estou terminando não, mas é só para o pessoal conhecer, porque vocês vão se falar muitas vezes, né, com eles aqui. Venham cá, quem está aqui. Só para vocês se apresentarem aqui, porque vocês vão transitar por lá pela secretaria, já estão transitando, né? Eu não vou apresentar ninguém não, viu? Cada um se apresente, tá? Digam aí o cargo, onde estão. Vamos começar por aqui. Alcione, 5B, líder de auditoria de controle externo. Só diga onde é que você está trabalhando especificamente? Hoje, SUPEC. Auditoria na SUPEC. Prestação de contas. Tânia Matos, trabalho na 5A, diretamente com a SEC, fazendo só atualmente a prestação de contas. Trabalhando junto à DG, Corregedoria, SUPEC, e estou há 2 anos como José Luiz também. Eu sou Hélia, atualmente estou trabalhando como gerente, né? Estou como gerente e estou trabalhando com as universidades. Boa tarde, eu sou Juliana, sou da coordenadoria da 5ª-B. Atualmente a gente faz a auditoria de acompanhamento dos planos, do Plano Estadual de Educação, também das auditorias anteriores e análise de processos da SUPEC. Boa tarde, meu nome é Israel, estou gerente da 5B e estou atuando na SUPEC, atualmente, né, na SUPEC, no monitoramento do plano e junto lá com os convênios, lá com a Leide, né? A Leide não, é Virgínia. Germano, gerência 5A,
São tantas coisas, né? Tantas emoções, a gente vê a parte de infraestrutura, DG, convênios, denúncias, tudo que Patrícia falou aqui, que passou, muitos que ela disse aqui, né? Passou para a gente, as manifestações, e dividindo as bolas aqui com Israel. Maria Tereza, atualmente gerente da 5C. Nós auditamos a SECT e a SEC. Atualmente estamos finalizando a prestação de contas do IRDEB. Meu nome é Miriam, auditora de controle externo, e estou trabalhando na gerência de Tereza. E atualmente estou fazendo auditoria no IRDEB. Mas a gente no segundo semestre começará a inspeção, né, na SEC. Meu nome é Yara, sou da gerência 5C, com Tereza e Miriam, e estamos terminando a auditoria no IRDEB. Meu nome é Mariana, auditora de controle externo. Trabalho atualmente na 5A com o Germano e atualmente fazendo auditoria lá nos processos de pagamento da COINF. Bom, eu sou Luciana, auditora também de controle externo, que trabalho com Israel na gerência 5B, e não iniciei ainda o trabalho com a SEC, só fiz um pequeno trabalho de acompanhamento das transferências do Fundeb. Só no segundo semestre é que eu vou me engajar as equipes. Boa tarde, eu sou Paulo Figueiredo. Minha formação é engenharia civil, portanto eu faço a parte operacional na COINF. Bom, essa é a minha equipe. Eu quero já, de pronto, agradecer a vocês pelo compromisso, pelo dia a dia. Essa galera é massa para trabalhar, viu? Parabéns a vocês. Obrigado. Bom, agora sim, eu vou assim, aproveitar aqui a vinda de vocês nas questões que vocês... A gente tem trabalhos de auditorias que foram feitos. Eu estava aí para apresentar, mas eu acho que é importante, talvez, essa interação agora. Tá? Eu estou vendo Virgínia ali, me desculpe, Virgínia, não tinha te percebido antes. Já quero de pronto já lhe dar um feedback sobre sua demanda, certo? Aqui ao vivo e a cores, já vou lhe dizer logo. É o seguinte, só para você, é importante eu falar isso com vocês, até para desmistificar um pouco essa relação da auditoria com o jurisdicionado. Claro que a gente precisa manter os papéis, mas não necessariamente do outro, ou a centenas de metros um do outro, ou do outro lado da rua, não é assim. Né? Então, Virgínia aqui trouxe recentemente uma demanda, né, ligada à área dela, à área de atuação dela, né, pedindo até uma capacitação. Né. Eu vou falar o tema, né, que é o marco regulatório, né, os repasses pelo marco regulatório. Para o tribunal que eu falei para a Virgínia, eu disse, Virgínia, o marco regulatório é tão novo para vocês quanto para nós. É tão novo para quem executa como para quem audita. Então, a gente ainda não tem uma capacitação formatada, estruturada. Agora, a gente sabe que muito do que se vê e do que se precisa observar na gestão de recursos de repasse pelo marco regulatório é também, e na maioria. Né? O que é que a gente pode fazer? Então, a gente combinou com ela e nós vamos fazer um estudo inicial a partir da demanda dela e vamos depois, com esse estudo concluído, que já estamos avançados, né? Então, a gente vai sentar com a equipe dela, trocar informações, e aí eu quero primeiro fazer um bate-papo, é como se fosse um encontro técnico, né? De situações que a gente observou, né? Fazer alguns alertas. Olha, a gente não dá opinativo, esse não é opinativo. A gente está aproveitando esse momento para trocar informações e fazer orientações e alertas. Olha, é importante esse aspecto, é bom melhorar isso, é bom cobrar mais disso, não podemos abrir mão disso e tal. Pronto. Esse é o momento.
esse primeiro contato, essa primeira experiência, né, vai trazer para nós elementos, sim, agora, a partir de agora, né, e até contatos com outras controles internos de outras secretarias feitos por outros coordenadores, vai o quê? Consolidar, vai sedimentar, vai alimentar, vai estruturar a ementa do próximo curso, da próxima capacitação voltada especificamente. Então, Virgínia, a nossa participação, nós, tanto a Quinta como a SEC, nesse aspecto, vão estar colaborando para a construção da nova capacitação do Mirosca, certo? Pois bem, então, assim, a Germano, da Gerência 5A, que tem um contato mais direto com o pessoal da DG e da COINF, né, também tem tido uma relação bem próxima. Eu observo, né, eu até como coordenador gostaria de estar mais presente, estar lá mais vezes. Infelizmente, o dia a dia às vezes não me impede disso. Mas assim, os gerentes da Quinta têm total liberdade para fazer essa aproximação, esse bate-papo. Eu queria aproveitar aqui a vocês para chamar a atenção de algumas áreas que a gente, digamos assim, já auditou, né? E que a gente vai continuar, digamos assim, de olhos abertos, né? É importante a gente, todos vocês, prestarem atenção, né? A gente tem, Patrícia apresentou aqui antes, a gente recebe demandas da ouvidoria e ela acabou de dizer que a maior parte das demandas da ouvidoria são relacionadas à educação, né? Então a gente recebe muitas demandas ligadas a questões de infraestrutura, né, de unidades escolares, de prédios escolares, né? A gente também recebe muitas demandas me perdoe o seu nome, Marcos aqui, que eu estava conversando com ele, de acumulação de cargos, incompatibilidade de horário, falta de professores, merenda, né? Aí vem pela ouvidoria. Agora, o que tem vindo pelo Ministério Público? Luciana está aqui? Olha ela ali. O que tem vindo pelo Ministério Público? O que tem vindo pelo Ministério Público demandando de nós informações muito ligadas mais ao programa da merenda e o programa do transporte escolar. O transporte escolar tem sido uma demanda frequente, né, do Ministério Público, né? A gente observa também, até por conta disso, esse ano a SUPEC entrou na nossa escolha, né? Digamos assim, na nossa matriz, né? Porque o transporte escolar ele tem sido provocado o tempo todo pelo Ministério Público, até pela própria Justiça, informações a respeito de prestações de contas do transporte escolar. Uma outra área importante que a gente tem dado atenção é a área da prestação de contas das unidades escolares, né, dos diversos programas, sejam ele o PDDE, o FAE de manutenção, o próprio PENAI. Me ajude aí. Esqueci de algum importante. O FAED, não é isso? Não é isso? Então, assim, a gente observa aqui, a gente sabe do desafio, pessoal, são 1.500, né, 1.500 unidades, não é isso? Com os anexos dá mais ou menos isso, não é isso? Mais 800? Então, pronto. De número assim, exato, de número exato eu não sou bom, né? Hein? Pois é, e a gente tem aí pelo menos aí 1.200, 1.300 gestores que precisam prestar contas, né? E a gente sabe que de origem, né, eles são professores, né? Eles são professores. E eu tenho um caso na família que ela é professora do Estado e foi alçada ao cargo de diretora, e aí eu parabenizei ela, disse, ó, qualquer coisa, se precisar, eu estou lá, né? Uma semana depois, eu disse, cadê? Não vou pagar aquele negócio não.
Ou seja, ela como professora, ela está preparada como professora. Mas o desafio como gestor escolar é grande. É grande, não é? Então, assim, a gente percebe o pessoal da gerência 5A, que está trabalhando mais diretamente com o controle das prestações de contas, né, das escolas. A gente percebe que esse pessoal, esse grupo de gestores, né, precisa de uma atenção especial. Precisa de uma atenção especial. Porque alguém tem que estar dirigindo a escola, né? Alguém tem que ter a coragem de ir, né? Como? A transmissão, pá. Sim, fale aí, pá. Não é não? Sim, sim. Eu penso, né, que para o Sim. gestor é bem complicado. O gestor escolar, ele além de prestar conta de todos esses programas, né, que ele tem que fazer a prestação de contas, tem a escola em si, a estrutura, aluno que tem que atender e toda a parte pedagógica. Então, eu acho que tem que ter mesmo um olhar especial para diretor de escola. Por favor, senhor. De onde? Ângela, sou da APG. Coordenação de orçamento. Ótimo. Eu acho que a grande preocupação, pelo menos na minha visão, não é com a parte pedagógica. Eu acho que o professor que é alçado para ser diretor, eu acho que ele está preparado, sim, para isso. Eu acho que ele não está preparado para fazer gestão, principalmente a gestão de recursos, né? O que a gente tem visto aqui, pois é, sim, ele tem todas essas atribuições, mas eu acho que essa parte de gestão, ele não é preparado. Ele não recebe nenhuma instrução. Eu desafio aqui a gente abrir o site da secretaria e ver orientações para isso. Não temos, e a gente tem recebido a visita de professores, diretores de escola, que estão no CADIM, com a caixa escolar, né? Com caixa escolar. Por quê? Porque não receberam, primeiro declararam errado, fizeram o registro errado, ou nunca declararam, nunca fizeram um imposto de renda, e por aí lá se vai. Né? Então, pessoas que estão com o seu nome, com o seu CPF, porque eles são presidentes da Caixa Escolar, eles estão com a sua vida prejudicada. Né? E isso é uma demanda que o ano passado, a gente teve uma comissão que ficou trabalhando nisso, e temos que... Não evoluiu muito, não chegamos ao fim. Eu acho que isso é uma demanda que a secretaria tem que enfrentar. Né? E aí, na hora da prestação de contas dessas unidades, a gente enxerga isso, não é não, Virgínia? Pronto, obrigado. Pronto. Aí, saltando do gestor, dando um pulo aí, saltando do gestor da escola, vou passar aqui por vários temas, tá? Saltando do gestor da escola para o gestor, vou falar aqui o gestor de adiantamento, por exemplo. Né? A gente sabe que a educação tem uma peculiaridade nas suas ações, de às vezes a necessidade de mobilidade mesmo, é da ação da educação, no território baiano todo. Né? E precisa que o profissional se mova, que vá, viaje e tal. E a gente sabe como é o adiantamento. Um pega e outro viaja, né? Um pega, o outro viaja. Aí depois, essa pessoa que pegou o adiantamento, se não foi bem orientada, né, ela pode ter problemas. Problemas tão importantes, ou tão, digamos assim, vão tirar sono tanto quanto o problema da diretora da escola. Então, eu acho uma outra questão importante é essa gestão de recursos para adiantamento, né? Ter uma atenção especial nisso, uma orientação, porque olhe que assim
como a messe é grande e poucos são os operários, a gente tem, quase não tem. Os adiantamentos que caem nas amostras são poucos. São poucos. Mas aqueles que caíram, né, ficaram. Então, que a gente não queria que acontecesse isso, mas infelizmente ficaram. Entendeu? Então, aqui eu dou já uma atenção especial, né, àqueles que trabalham com esse recurso, que estejam atentos. No caso falando agora de contratos, de uma maneira geral, e também de convênios e de contratos de gestão, termos de colaboração, e por aí vai. O olhar da gente, além da regularidade da documentação que compõe a prestação de contas, o olhar da gente também está indo para a qualidade da informação relacionada ao acompanhamento da execução do objeto, seja ele de que maneira ele seja celebrado, de que natureza for. A qualidade da informação dos relatórios de acompanhamento, elementos que precisam obrigatoriamente estar presentes para que se tenha a condição de avaliar, né, se houve realmente um acompanhamento efetivo do objeto. A gente às vezes tem um plano de trabalho, né? Quando se celebra o convênio ou se faz o contrato de gestão, o termo de referência ou o plano de trabalho imenso, detalhadíssimo. Pô, isso aqui é um projeto interessante. Realmente você tem um plano de trabalho detalhado, tecnicamente feito, bem estruturado, mas na hora que eu vou ver o relatório de acompanhamento em relação ao que se propôs no início, ele é frágil, ele é pobre, né? Ele precisa ter, na hora que eu vou me credenciar, né, a captar o recurso, eu me apresento, né, de forma toda detalhada, estruturada, e digo, olha, eu estou apto, porque olha aqui o meu projeto, olha como eu estou, olha como eu conheço, olha a minha capacidade técnica e operacional. E aí na hora que eu vou acompanhar isso, eu digo, o Estado, o controle, vai acompanhar isso. Ele não se detalha, ele não se debruça no mesmo detalhamento, né? Isso é importante, né? Agora, sobretudo nessas novas formas de ajuste, né, que o olhar muito é no resultado, né, na meta, no resultado, cada vez mais os relatórios de monitoramento, cada vez mais os relatórios de acompanhamento devem estar olhando para o plano de trabalho, olhando para o termo de referência, né? De que maneira eu posso evidenciar que aquela meta foi cumprida? A gente vai buscar essa informação. Sim, foi cumprida, certo. Qual é a evidência? Qual foi a fonte de verificação? Está de acordo? A fonte de verificação é aquela que está lá no termo de referência? Não? A gente vai buscar isso, tá? Sim, e na resolução, né? Bom, pessoal, eu quero deixar vocês assim muito livre, à vontade para perguntar algum assunto que a gente não tocou aqui. Meus colegas aí de tribunal, se quiserem fazer alguma intervenção, chamar atenção para alguma coisa, também fiquem à vontade. Aqui o bate-papo agora é livre. Diga, Israel. A Alessandra não veio por quê? Então deixa ela se apresentar aí. A Alessandra é a nossa funcionária, nossa mais nova auditora, concursada aí, recente. Boa tarde, meu nome é Alessandra. Eu estou trabalhando na 5ª Gerência B com o Israel. Estou fazendo uns trabalhos agora com a Secretaria de Educação, fiscalizando termos de colaboração e a prestação de contas. Aí, Virgínia. Aí a nossa mais nova auditora, a gente já colocou no grupo de estudo também. Beleza? É formada em Direito, não é isso, Alessandra, a sua formação? Formada em Direito.
Ela está fazendo uma análise. Não, não é auditoria. Nossa combinação não foi essa. Pois bem, pessoal, eu deixo vocês à vontade. O que eu tinha para falar para vocês. Paulinho, quer falar alguma coisa das suas andanças? Das suas viagens? Quer? Fica à vontade. Ó, Paulo é o nosso engenheiro, né? Esse homem aqui, eu tenho que tratar pão de ló porque ele é o único engenheiro que eu tenho. Né? E aí tem experiência, viu? Aí tem experiência. Auditor, gerente, ouvidor, né? Aí o homem tem estrada. Auditor interno, né? Subsecretário. Bicho, eu vou parar por aqui. Aí, fica à vontade. Se quiser registrar alguma coisa. Eu prefiro colocar no papel. Beleza, então. Tranquilo. Pessoal, mais uma vez eu quero, em nome do tribunal, em nome do conselheiro presidente, eu quero agradecer a presença de vocês. É muito... Hã? Não sei, se eles quiserem perguntar, eu não estou com pressa não, viu? Eu não estou com pressa não, mas eu estou vendo como o pessoal está muito calado, eu quero deixar à vontade, certo? Mas assim, de antemão, não estou encerrando, mas quero aproveitar já para agradecer, em nome da presidência da casa e de todos os nossos colegas, com certeza, a presença de vocês, que mais vezes venham aqui, e o trabalho da auditoria e do controle interno é um trabalho próximo mesmo, é um trabalho de construção mesmo, porque é o que a gente fala, o que a gente conversa, né? Quem quer fazer certo, não some. Quem quer fazer certo, não some. Então a gente sabe que a grande maioria dos nossos colegas do executivo, eles querem fazer com que a coisa aconteça da melhor maneira, né? Eu estou falando do executivo porque hoje eu audito o executivo, mas isso para mim é em todo lugar. O executivo, o legislativo e o judiciário, para mim, a grande maioria quer fazer o melhor. Claro, como em todo lugar, existem aqueles que, infelizmente, não fazem parte da maioria. Mas isso é em todo lugar do mundo. Mas assim, volto a dizer, muito obrigado. José Luiz, 5ª Coordenadoria, 3115-4585. Se não me acharem, pergunte a Patrícia, com aqueles contatos todos ali, ela me acha. Viu? Tá certo? Um grande abraço a vocês, sejam bem-vindos e sucesso aí. Sucesso nesse desafio aí da educação, tá? Valeu. Vocês receberam um relatório de monitoramento? Bom, isso. Pronto. Nós recebemos o relatório de monitoramento agora, no âmbito da auditoria das contas, que a gente fez uma solicitação a vocês, não é isso? E esse relatório veio no âmbito das contas, como é um relatório extenso de quase 280, não é isso? Nós fizemos a menção da entrega desse relatório, mas nós vamos agora fazer Isso. A gente vai fazer agora esse aprofundamento, esse estudo desse relatório. E uma coisa interessante, que esse relatório de monitoramento do plano, ele deve ser estudado assim, obrigatoriamente por nós, tá? E também pelas outras instâncias, como o fórum, como a assembleia, como o conselho, Que bom que a Assembleia pudesse pautar uma sessão, a comissão pudesse pautar, uma sessão para discutir o relatório. Que bom que o Conselho pudesse pautar nas suas reuniões uma sessão para discutir esse relatório, com a nossa oitiva, a nossa presença lá para a gente poder ouvir. Seria excelente, viu? Beleza? Nós já entregamos oficialmente, tanto ao Conselho, ao Fórum e à Assembleia, o relatório, e nós estamos esperando devolutiva, mas como não veio até agora, vamos provocá-los. Obrigada. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima.